Gonçalves Borges. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 28 de fevereiro de 2011. Convido o secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, senhor Levi Rey de França, para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos. Solicito que o secretário da mesa, vereador Irô Mendonça Cabral, faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai a todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido também o secretário de Articulação Política, Gelon Mesquita, para fazer parte também da mesa diretora dos trabalhos. Ordem do dia. Solicito o secretário Irô Mendonça que faça a leitura dos documentos que originaram a presente sessão extraordinária. Requerimento 31/2011. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, após ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício, convocando o digníssimo senhor secretário de Educação, Esporte e Lazer, Levi Rey de França, para que nos moldes do artigo 28, parágrafo único da Lei Orgânica deste município, compareça na sala dessa Câmara Municipal de Rio Verde no dia 28 do corrente ano, às 19 horas, para prestar informações a despeito de várias denúncias que chegaram nesta Casa de Leis. A despeito, em tese, de descumprimento do Estatuto do Magistério Municipal, com a expedição de portaria supostamente ilegal. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 24 de mês de fevereiro de 2011. James Gonçalves Borges, vereador PSDB. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 04/2011. Ofício 04/2011. Assunto: convocação. Prezado secretário, após cumprimentá-lo, servimos deste com a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria cópia do requerimento número 31, aprovado por esta Casa de Leis. Sem mais para o momento, apresentando protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elias Rosa Cardoso, presidente. Palavra para ele agora, né? Conforme o artigo 248, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Verde, a palavra está franqueada ao secretário municipal de Educação, Esportes e Lazer, senhor Levi Rey de França, pelo prazo de 1 hora, para que o mesmo possa discorrer sobre os quesitos constantes do requerimento da convocação. Neste momento, não serão permitidas partes e será prorrogada apenas com aprovação do plenário a 1 hora que o secretário Levi terá. E o mais importante é agradecer a presença de todos aqui presentes essa noite e pedir que o regimento da casa também, dentro do seu regimento, impede que seja por motivo de outro vaias, aplausos, é vedado dentro da Câmara Municipal este tipo de situações aqui essa noite. Enfim, o regimento da Câmara Municipal reza isso também nos seus artigos.
Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentando o Elias Terra, digníssimo presidente dessa casa, cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a imprensa também. Para nós é uma questão não só uma satisfação também, mas a nossa função de gestor público é também obrigação que a gente possa fazer os devidos esclarecimentos quando chamados ou quando convidados. Nós, tendo em vista a emissão da portaria 045/2009, nós percebemos que ela foi motivo de bastante questionamento. E tanto desde o início da emissão da portaria, eu tenho acompanhado o desenrolar e principalmente a manifestação em relação a essa portaria. E mais recentemente eu tenho percebido que alguns pontos têm sido motivo de maiores questionamentos. Eu gostaria de dizer inicialmente que foi feito um trabalho dentro da Secretaria da Educação. Nós ficamos cerca de um ano a um ano e meio fazendo o estatuto. E nós temos agora, neste momento, na rede pública municipal, nós tivemos a eleição dos diretores. Então nós temos os diretores das escolas de ensino fundamental, que eles são novos nessa atividade, e eu senti na obrigação de passar alguma orientação, porque tem muitos diretores que eles estão pela primeira vez nessa função. Eles não participaram da construção das 71 páginas do Estatuto. Da mesma forma, existiam alguns indicadores pedagógicos que nós gostaríamos que fosse utilizado como referência na gestão das escolas. Então, considerando a necessidade de regulamentar alguns pontos relacionados ao Estatuto, principalmente no aspecto de que o Estatuto sugeriu algumas coisas e outras ficaram não tão claras, exigindo, de certa forma, que nós pudéssemos avançar no sentido de poder oferecer uma diretriz mais clara em relação à atividade, à gestão das escolas municipais. Na aplicação do Estatuto, nós temos que analisar um aspecto que, de certa forma, nos orientou em relação à construção dessa portaria. A Secretaria da Educação, ela deve satisfação ao prefeito, ela tem que estar relacionada os projetos que são aprovados nessa Casa de Lei e que são sancionados pelo prefeito, e também ao Conselho Municipal de Educação. Então, portanto, eu como secretário, eu tenho o dever e a obrigação de acatar aquilo que é produzido por essa casa, por essa Casa de Leis, aprovado pelo prefeito, mas sem contrariar o Conselho Municipal de Educação. A Secretaria da Educação ela é o órgão gestor. E ela tem que dar satisfação a esses dois elementos, que seria a Prefeitura e o Comerv. Então, foi baseado na tentativa de atender a demanda daquilo que veio dessa Casa de Leis e do Comerv, é que nós, então, fizemos a proposta da portaria.
Mais recentemente, conversando com a equipe da Secretaria da Educação, mas muito mais com a parte política do governo Juracy Martins, então eu tenho percebido e eu tenho escutado o seguinte: pode ter mérito se vê escola reformada, se vê estatuto feito, salário aumentado, pode ter mérito de ter trocado frota, pode ter, mas isso não vira voto. Isso não vira voto. Por quê? Porque faltou cortesia. Isso eu tenho escutado da parte política. Então, nesse aspecto, embora baseado em aspectos legais, o secretário, ele não é movido somente pela lei, mas ele é movido também, principalmente, pelo atendimento, pela cortesia, e nesse aspecto eu tenho que refletir também sobre isso. Eu não posso simplesmente, baseado em regulamentação de Comerv e baseado no estatuto, deixar de lado aquilo que seria o mais importante da parte política, que é sem ferir a lei, sem ferir o Comerv, mas tentar buscar um consenso no sentido de que a gente atendesse principalmente aquele que é a pessoa que para atender o aspecto político, essa portaria, ela tem que receber contribuições. Eu digo a vocês que, para atender muitas das coisas que tem nessa portaria, elas são benéficas e só valorizam a educação. Algumas outras, elas precisam ser consideradas. E isso eu falo por quê? Porque, por exemplo, uma das pessoas que ajudaram na construção do estatuto, e isso eu falo por quê? Conversando com Zé Maurício, por exemplo, uma das pessoas que ajudaram na construção do estatuto, e isso eu falo por quê? Conversando com Zé Maurício, por exemplo, uma das pessoas que ajudaram na construção do estatuto, e isso eu falo por quê? Conversando com Zé Maurício, por exemplo, uma das pessoas alunos. Isso não foi considerado no estatuto, não está bem regulamentado, mas nós podemos de certa forma reconhecer isso, vamos dizer, aumentando esse aspecto na portaria, no sentido de avançar no reconhecimento em relação aos professores. Nesse aspecto, então, eu passo a apresentar para vocês aquilo que eu considero que é ponto de consenso e aquilo que eu considero que é ponto de avanço. Devo dizer também o seguinte: nós estamos com 2 anos e 2 meses. Nós estamos há 1 ano e 10 meses para encerrar um governo. Muito já foi feito do ponto de vista técnico. Então, cabe a mim agora não jogar fora a parte política. E isso eu não vou fazer. Se eu sou um agente político, então eu tenho que aprender a fazer política. E é isso que eu vou fazer agora e mostrar para vocês o que eu acho que deve ser conservado e o que eu acho que nós devemos fazer para atender principalmente aqueles que têm nos apoiado tanto em todas as decisões quando eu tenho um pedido. Quando eu olho no olho e peço aos professores apoio, nós temos que respeitar que nós temos conseguido. Eu jamais vou jogar fora o apoio que eu estou recebendo da classe dos professores. O primeiro aspecto dessa portaria, ele regulamenta, na verdade a primeira página dela eu copiei e colei. Não mudou nada daquilo que está no estatuto. Então, portanto, não é objeto de questionamento. A segunda página da portaria, a partir do artigo 2º, a gente poderia questionar alguma coisa. Eu simplesmente regulamentei as cargas horárias de 20, 30 e 40 horas. Que, na verdade, até um excesso de lisura. Porque eu estou passando essa portaria direcionada não foi para os professores, mas foi para os diretores eleitos, para que na hora que eles fizessem a modulação, eles nos mandassem a modulação da forma como corretamente nós temos que pagar. Então seria o quê? Por exemplo, vou usar até o próprio parágrafo de um artigo que foi questionado na portaria para usar como exemplo em relação ao artigo 2º.
Então aqui está dizendo que a pessoa que trabalha por 157 horas, ele, no caso, ele vai receber mais 30 horas. Nesse aspecto eu quero dizer o seguinte, que não disse 187. Na hora do professor montar a modulação, ele não passa 187, ele passa 157 mais 30. Então, é uma forma de orientar os diretores que as cargas horárias que existem são 20, 30 e 40, que mensalmente equivale a 105, 157, 210. Qualquer valor de aulas a mais, suplementares ou substitutivas, elas serão acrescidas, mas não muda a referência base, que vai aparecer no Olerite, que justamente o 157, 210. Nesse aspecto também não percebi que tenha pontos de questionamento, mas foi uma orientação que eu passei para os diretores, para que eles pudessem orientar o seu trabalho pedagógico. O artigo 3º, ele já é objeto, talvez seja o maior objeto de questionamentos, que é o artigo 3º, que é o 157 mais 22. Eu vou mostrar inicialmente para vocês o porquê do questionamento e depois eu vou mostrar qual é a solução. Nós temos, como eu disse a vocês, que dar satisfação tanto ao Conselho Municipal de Educação quanto à Câmara Municipal e aquilo que é sancionado pelo prefeito. Então o secretário, ele não pode, na hora de aplicar alguma coisa, esquecer o outro lado. Eu tenho que atender às duas demandas, até porque, conforme eu deixei bem claro aqui, o Comerv está acima da Secretaria da Educação. Ele normatiza e a Secretaria da Educação executa. Então eu sou obrigado, por força de lei, a atender. E aí vocês têm, inclusive, a regulamentação do Comerv, vocês têm a regulamentação do Comerv, a matriz curricular do ensino fundamental, que no caso foi objeto de questionamento. Eu não sei se vocês receberam, a Núbia passou a matriz curricular? Acho que não. Não foi passada a matriz curricular. Passou? Tá, então tem a matriz curricular, e a matriz curricular, pessoal, deixa bem claro que quem trabalha do 1º ao 5º ano, ele trabalha 4 horas diárias. 4 horas diárias. Se nós fizermos a conta, na hora que nós colocamos o horário trabalhado pelo 1º ao 5º, isso resulta em 24 aulas. Enquanto que o estatuto votado por essa casa utilizou o exemplo do 25, que foi esse aqui. Mas, então vem um questionamento, por que deu diferença? Se quando nós fizemos o estatuto, nós asseguramos que o 1º ao 5º ano teria o mesmo tratamento do 6º ao 9º. Que quem trabalhasse do 1º ao 5º deveria ganhar exatamente igual o do 6º ao 9º. Ou seja, que esse professor que trabalha do 1º ao 5º tivesse o mesmo tratamento do 6º ao 9º. Acontece que na hora que foi feito o cômputo das horas, deu uma diferença de uma aula. Se nós compararmos a matriz curricular, quem é do 6º ao 9º estuda, ele tem mais carga horária. Dessa forma, apareceu uma diferença, enquanto, por exemplo, aqui nós temos 4 horas para o 1º ao 5º por dia, nós temos 4 horas e 10 minutos para o 6º ao 9º. Se eu fosse analisar pelo critério da regulamentação da lei, e é isso que, na verdade, foi usado o critério quando fez essa portaria, então, está aí, vamos dizer assim, o motivo dessa diferença. Mas, como eu disse a vocês, e como eu disse no início da minha fala, eu não estou aqui mais para ser técnico. Eu estou aqui já preparando para um novo embate eleitoral. E eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Então foi por isso que nós definimos que é possível reconhecer aquilo que o Zé Maurício achou nas escolas, que os professores ficam 10 minutos a mais com as crianças em sala de aula. E isso não é remunerado. Nunca foi remunerado. Quando eu fiquei sabendo disso, então se é 10 minutos por dia, significa
50 minutos por semana. É a hora que está faltando. É a hora que está faltando. Então, se nós reconhecermos esses 10 minutos a mais que os professores ficam junto com o aluno, nós teremos então não mais o 24, mas justamente o 25. O que eu tenho que fazer para que eu possa então resolver esse problema? Encaminhei para o Comerv que se mudasse a matriz curricular do 1º ao 5º, que não mais fosse 800 horas, que passasse agora a ser 4 horas e 10 minutos por dia, reconhecendo aqueles 10 minutos que as crianças ficam com os alunos na hora do intervalo. Então, dessa forma, fazendo isso, primeiro, eu beneficio o aluno. Segundo, nós reconhecemos o trabalho do professor. Terceiro, que nós passamos a atender aquilo que prega o estatuto. E, de certa forma, agora, a gente ainda atende dos principais questionamentos em relação a isso. Então, nesse aspecto, em relação a esse item, eu estou dizendo a vocês, já conversei com o prefeito Juraci Martins e ele autorizou. Então, a partir desse mês, nós vamos passar pelo Comerv, não vou contrariar nenhuma instância, nem a Câmara Municipal e nem o Conselho Municipal de Educação de Rio Verde. Eu vou atender os dois. Nós sugerimos que se passasse os 800 para 833 e que do 1º ao 5º fosse 4 horas e 10 minutos. Fazendo isso, nós passamos a ter 25 aulas de 1º ao 5º e 25 aulas do 6º ao 9º. Ficou igual. Agora trabalha do mesmo tanto, trabalha 25 horas e eu, de certa forma, resgato uma dívida das pessoas do 1º ao 5º que até hoje nunca foram atendidas nesse aspecto. Hoje vai passar a ser tudo igual e com o aval do prefeito Juraci Martins. Que fique claro, portanto, isso nós vamos mudar a partir dessa semana, nós já vamos regulamentar pelo Comerv. Em relação à questão do artigo 4º, o artigo 4º diz que ficam extintas as cargas horárias acima de 40 horas semanais. Aqui o que acontece é o seguinte, é que o acima de 40 horas semanais está relacionado àquilo que no estatuto está dizendo o seguinte, o docente poderá prestar jornada de extraordinária, de substituição temporária. A jornada suplementar de trabalho acima de 40 horas semanais considerar-se-á extraordinária. Simplificando, pessoal, isso significa o seguinte, aquilo que é extraordinário tem que ser pago acrescido de 50%. O estatuto diz que pode existir acordo entre as partes. O estatuto diz isso, que pode existir acordo entre as partes. Conversando com o doutor Limir e com a doutora Thelma, eles nos disseram o seguinte, não existe acordo entre quem precisa do dinheiro e quem tem dinheiro. Como é que a prefeitura faz um acordo se tem um professor que precisa de dinheiro? Quer dizer, embora o estatuto esteja dizendo isso, e embora nós tenhamos aprovado isso, todos nós, isso fere a Constituição. Isso não pode ser executado. Nós não podemos fazer acordo com o professor que ele não tem base legal. Se for questionado, se for para o Ministério Público, isso dá ganho de causa para o professor. Consultei o Sintego, o advogado do Sintego, e ele disse a mesma coisa. Aquilo que é extraordinário não tem acordo, tem que pagar. É claro que é um processo demorado, mas o Sintego tem jurisprudência e tem, de certa forma, conseguido êxito nessas ações trabalhistas. Então, da minha parte, como gestor público, eu não quero amontoar um punhado de processo contra a prefeitura. Eu não quero criar expectativa em cima daquilo que não estava no impacto orçamentário. Não estava previsto 50% a mais. Então, da nossa parte, imaginem só, eu posso ser o gerador de um punhado de processo trabalhista, eu posso ser o gerador de um punhado de questões que vão atrapalhar a própria educação. Então, na tentativa de segurar isso e considerando a informação que eu tinha, eu disse então que era melhor que se limitasse as cargas horárias até 40 horas. Quando foi feito isso, nós deixamos em aberto 10%, que é justamente aquilo que passa
para o parágrafo único, serão admitidos 10%. Aí vem um detalhe. Para vocês terem uma noção, daqui uns 3 a 4 meses, nós vamos estar recebendo os diretores que eles estão de licença-prêmio, porque eles estão de férias, licença-prêmio, porque nós temos diretores que eles ficaram 8 anos tomando conta das escolas. E eles saíram com todos os seus direitos. Eles vão ter que voltar para a rede. Então eu preciso de ter, dentro da estrutura do município, a vaga deles garantida. Tem os professores com licença maternidade, tem professores que saíram com licença para interesse particular, e eles vão voltar. Então eu tenho que ter a folga, a Secretaria da Educação tem que ter a folga necessária para que ela possa absorver esse pessoal que retorna. Ela tem que ter essa folga. É por isso que nós então permitimos a dobra e que nós estamos recomendando que a gente seja feita dobras na faixa de 10%. O que seria o 10%? Seria aquilo que é a única forma que nós temos de permitir o retorno do professor. Porque se eu não deixar a vaga dele, então depois eu não tenho, nós vamos inchar a estrutura da folha e nós podemos inviabilizar a estrutura e a gestão da Secretaria da Educação. Então nós precisamos da dobra como um elemento para permitir o retorno dos professores que saem temporariamente. O que seria a dobra? Ele trabalha 30 horas e ele pode trabalhar de maneira temporária mais 30. Nós podemos ter caso também de complemento. O que seria o complemento? Seria quando ele tem 40 horas e ele trabalha um pouco mais. A nossa preocupação em relação a isso é que existisse uma solicitação de transformar horas de 30 em horas de 157 a 210. A Prefeitura Municipal, de maneira estável, ela tem uma quantidade de horas de 105, uma quantidade de 157 e uma quantidade de 210, que é estável, que a gente pode ir aumentando à medida que é necessário, mas de maneira temporária nós podemos ter dobras de 30 e horas aulas complementares em relação ao 40. A nossa preocupação, eu vou dar um exemplo para vocês da FESURV. A FESURV tem um curso de zootecnia que ele fechou. Os professores eram 210. Estão todos lá ganhando porque é direito adquirido. Não pode mudar. Essa referência 157 é direito adquirido. Essa referência 210 é direito adquirido. Então eu não posso jamais transformar um professor de 210 em 157, a não ser que ele solicite. A FESURV fechou o curso de economia, tem que pagar também os 210. Então veja, eu como secretário da Educação, se de maneira imatura eu não recomendasse os diretores para que essa mudança de 157 para 210 fosse feita pela consulta da Secretaria da Educação, como uma forma de garantir estabilidade, como uma forma de que nós tivéssemos a estrutura necessária para não colocar em risco, não inchasse a Secretaria da Educação, como ela não é inchada, né? É uma estrutura enxuta. Então, por isso, nós recomendamos que as dobras fossem feitas no 30 e que nós limitássemos elas também, porque nós temos os professores que passaram no concurso. E os professores que passaram no concurso, eles querem entrar na rede pública municipal. Se nós ficarmos fazendo dobra, nós não deixamos os professores que passaram no concurso fazer parte da estrutura da rede municipal. Continuando, o próximo seria o artigo 5º. O artigo 5º foi objeto de questionamento porque ele não está no estatuto. E realmente, esse artigo 5º não tem nada a ver com o estatuto. Esse artigo 5º, ele está regulamentando aquilo que nós fizemos desde 2009 na rede pública municipal. Desde 2009, que foi um projeto do prefeito Juraci Martins, que nós colocamos 10% a mais de carga horária para que se fizesse reforço escolar. Isso foi 2009, 2010 e agora 2011. Nós estamos regulamentando o reforço em 10%. Significa que os professores, todos os gestores, eles podem colocar 10% a mais de carga horária para que se faça um trabalho para a melhoria da qualidade do ensino e trabalhar com aquelas crianças que têm maior dificuldade.
Tem muitos locais que utilizam essas referências, e isso quem ganha é só a educação. Para vocês terem uma noção, só no ano de 2009, nós diminuímos a reprovação do município, que era 1.100 para 600 e pouco. Nós diminuímos pela metade a quantidade de reprovação quando nós colocamos o reforço escolar. Isso significa menos professor necessário, menos escola necessária e menos criança jogada na rua. Porque na hora que você coloca a criança no reforço, você melhora a qualidade de ensino. Então isso não tem nada a ver com o estatuto, isso é um indicador técnico da Secretaria da Educação, que eu como educador acredito e tenho percebido que está dando certo. Por isso foi colocado esses 10%. E na sequência eu coloquei a forma como calcular. Mas eu fiz mais. Neste momento, nós temos um dos professores que inclusive participou do estatuto, que foi o líder dos professores da zona rural, que hoje está trabalhando na execução, que está indo escola por escola e calculando o reforço escolar, de maneira a permitir que todos os gestores tenham acesso ao benefício dos 10% em contraturno, que inclusive vocês receberam aí, que já faz parte do projeto de tempo estendido, que está beneficiando 6 mil pessoas agora, imediato, com o projeto que institui 2 tempos de ensino, que é o que vocês receberam, que basicamente seria o Quarteto Fantástico, o ProERD, que inclusive nós estamos até aguardando a sua esposa retornar, James, para que ela possa participar também. Ela só não está no projeto em função de que ela está com criancinha nova. Então nós temos o Quarteto Fantástico, que é o ProERD, que é o esporte que está ligado a isso aí, também essa atividade, a informática e o reforço escolar, que vai ser beneficiado cerca de 6 mil pessoas, aumentando pelo menos 3 dias em contraturno nas escolas municipais. Então, portanto, reforçando, esses 10% não tem nada a ver com o estatuto. É que eu aproveitei para fazer uma portaria, volto a dizer, para orientar os diretores das escolas municipais. Em relação a... Aí também comenta a respeito que o parágrafo 2º, que é possível, se necessário for, que é possível aumentar o tempo de reforço. Mas no nosso entendimento, se for para aumentar o tempo de reforço das escolas, então é necessário consultar a Secretaria da Educação, porque às vezes pode faltar apoio pedagógico, apoio psicológico, então provavelmente, se nós aumentássemos mais, poderia aumentar e não resolver o problema. Então, para evitar de gastar mais horas sem acompanhamento, então isso é feito pela supervisão da Secretaria da Educação. O artigo 6º é um outro ponto polêmico. Esse artigo 6º é aquilo que eu disse a vocês inicialmente. Da forma como está no estatuto, ele está gerando muita polêmica. Mas eu tenho a solução para essa questão. Eu acho que o certo, porque aí no artigo 6º está citando diretor, secretário e coordenador. Em relação ao item secretário, pessoal, foi até um fato interessante. Foi votado nesta Casa de Leis, e eu lembro, está gravado aí nos arquivos, que alguém questionou que o auxiliar administrativo, ele não poderia exercer essa função. E eles foram privados de exercer essa função. A partir de 2014, eles estão proibidos. Foi votado nessa Casa de Leis. E foi acatado porque é uma questão jurídica. Realmente, eles não têm o direito de exercer essa função. Mas hoje, nas escolas municipais, os diretores que foram eleitos, na quase totalidade, ao invés de preferir um diretor, eles preferiram esses auxiliares aqui. Então, é eles que estão e que trabalham por hora relógio, são eles que estão nas escolas. Então, mesmo que nós disséssemos, olha, você pode escolher um professor. O que os professores eleitos fizeram? Nós não queremos professor. A quase totalidade deles preferiu ficar com o auxiliar administrativo, que lamentavelmente tem data marcada. Até 2014 eles não vão poder exercer mais esse cargo. Em relação a esse aspecto aqui é um outro ponto que eu já considero, já que ele está sendo questionável, então eu acho que tem que ser revisto. A sugestão nossa, já que ele cita, ele deixa bem claro que o problema está relacionado ao diretor, ao secretário e aos coordenadores. Então eu proponho chamar quem está temporariamente nesta função, eu proponho chamar o diretor,
o secretário e o coordenador, para que nós juntos, já que isso é muito específico do estatuto, e eles não estão em sala de aula, que a gente possa solucionar esse questionamento. É o segundo ponto, então, que eu reconheço que nós precisamos avançar em relação à portaria. O artigo 7º está dizendo que é de competência do diretor da escola a regulamentação das aulas que o professor tem que cumprir na escola. Na verdade, o que eu fiz foi pegar um texto do próprio estatuto. Isso aqui faz parte do estatuto. O estatuto disse: a escolha do dia e horário de realização das horas de trabalho pedagógico coletivo é de competência do diretor, ouvido o interesse dos docentes. Então, o que nós fizemos? O diretor pode ser que ele não tenha o conhecimento da quantidade de informações de 71 páginas de estatuto. E eu precisava passar a informação que fosse rápida. Então, nesse sentido, nós oferecemos aí o artigo 7º. Eu imaginava também que, como o diretor foi eleito, ele jamais iria contra aquelas pessoas que o elegeram, porque o processo nas escolas ele é democrático. Então, que existisse consenso e que ficasse a cargo dos diretores essas horas de trabalho pedagógico coletivo, que ele regulamentasse. Entretanto, eu percebi que houve questionamento em relação às horas de trabalho pedagógico. E eu comecei a pensar, porque os questionamentos que estão acontecendo aqui, eu tenho acompanhado, mas eu tenho acompanhado, pessoal, não para querer somente me posicionar de um lado. Quando a gente passa a ser gestor de alguma coisa, nós temos que ter a chamada empatia. O que é empatia? É tentar entender para depois ser entendido. Se os professores estão questionando alguma coisa, então cabe a mim passar para o outro lado e sentir a dor que eles sentem para que depois eu voltando eu possa então me posicionar. De nada adianta eu tentar achar que eu sou o dono da razão, que não está aqui quem faz isso. Se fosse, não teria feito tanto quanto já foi feito na educação. Porque eu fiz tudo isso sem mexer na minha equipe. Não briguei com ninguém. Eu sei reconhecer o mérito de cada um e sei respeitar ser humano também. Se não fosse, eu já tinha trocado a minha equipe inteira e isso eu não fiz nenhuma vez. Estão todas juntos, coesos, trabalhando. Tem coisa para melhorar? É claro que tem. Mas uma coisa eu sei, só se faz se montar a equipe unida. Então foi nesse aspecto que eu escutei, por exemplo, mais recentemente agora, uma sugestão para regulamentar essas horas de trabalho pedagógico na escola. Esse é um grande ponto de questionamento. Como é que funciona isso? Que hora que vai ser o trabalho pedagógico na escola? Vai ser? Em que hora? Como é que vai ficar isso? Então eu tenho a sugestão. Hoje eu tenho a sugestão, mas porque eu procurei a sugestão. Eu conversei mais recentemente com o Roberto, que é o presidente do Sintego. E ele nos passou o que o Estado fez para resolver esse problema. O que o Estado fez? Era uma reivindicação dos professores da rede pública estadual que eles pudessem transferir as horas de trabalho coletivo na escola, que saísse do sábado e que passasse para ser de segunda a sexta. E que o Estado não atendia. O Estado não reconhecia. O Sintego solicitou e brigou por isso. A partir do ano passado foi reconhecido. Então, ao invés do professor ter que ficar no sábado trabalhando, ele passou a trabalhar de segunda a sexta. E deixando o professor de folga no sábado, que é o direito de qualquer cidadão. Isso foi feito pelo Sintego. O Roberto passou para mim, então eu já coloco a solução. Então eu estou disposto a avançar da mesma forma que o Estado avançou, da mesma forma que melhorou para os professores, eu tenho a proposta também para o município de Rio Verde. Aqui está a proposta. Vocês estão vendo aí o calendário do município de Rio Verde. Aqui está aparecendo os pontos, reuniões pedagógicas de ensino fundamental. São 10, pessoal. São 10 reuniões durante o ano que os professores têm que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 reuniões que eles fazem no sábado. Que eles ficam no sábado na escola. O que é a nossa proposta? É que tirem essas reuniões do sábado, que passe a ser contada como horas de trabalho pedagógico e que seja feita de segunda a sexta. E que o professor possa passar a descansar no sábado, como outras categorias já fazem. Não precisou de ninguém pedir para mim. Não precisou. Mas quando o Roberto, ele comentou que no Estado fez e que teve o benefício, então eu disse, eu vou fazer a mesma coisa.
Dessa forma, ficaria na rede pública municipal reuniões pedagógicas durante o ano, 10. As aulas de interação com o educando, como nós estamos aumentando a quantidade, 192 2 dias de interação com o educando, em um total de 202 dias letivos, permite atender a LDB, que são só 200. Então nós passaremos 2. Para vocês terem uma noção, esse ano nós já estamos trabalhando com 204. Quer dizer, nós atendemos a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, nós oferecemos inclusive 2 dias a mais, os professores não trabalham mais no sábado, os professores vão cumprir as horas de trabalho pedagógico dentro da escola, num horário de segunda a sexta. As reuniões pedagógicas, fazendo a conta em horas, serão 40 horas, as horas anuais serão 800 horas, o que daria então a rede pública municipal trabalhando com 840. A LDB pede 800, nós ainda estaríamos acima da LDB. E resolvendo, solucionando as horas de trabalho pedagógico na escola, que não foi regulamentado pelo Estatuto e que era ponto de... não existia uma solução plausível. Então o que nós fizemos? Conversando com o Roberto do Citego, e quando ele disse que os professores da rede estadual, diante dessa solução, eles se sentiram agradecidos e satisfeitos, então eu disse... Se eu não fizer isso agora, outro vai fazer, eu não vou perder essa oportunidade. Porque, como eu disse no início, está nascendo aqui um secretário político. Eu não vim aqui para prejudicar ninguém, eu quero ajudar as pessoas. Então, por isso eu vou fazer e já coloquei a solução. Porque quem faz o que nós fizemos, não pode agora, por causa de horário de recreio, jogar tanta coisa que foi fora. Isso eu não vou fazer. Aliás, eu vou ao contrário, eu vou fazer é se escapar para dentro como eu estou fazendo. Da minha parte, era isso que eu tinha para expor. E estou à disposição dos senhores vereadores. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para esclarecimentos sobre o item constantes na convocação. E informo que cada vereador terá, no mínimo, 2 minutos. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador James. Senhor presidente, pedi a palavra, primeiramente para agradecer a todos os presentes e dizer, secretário, foi vinculado aí no meio da imprensa que o senhor realmente tinha me procurado. Quero confirmar essa afirmação do senhor. Eu fui procurado por 2 vezes pelo senhor, o qual o senhor gostaria de se defender, se expor. Então, procurei a comissão, nós achamos por bem convocá-lo. Nós não fizemos nada demais, é uma maneira do secretário, está no nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, então não fizemos nada demais. E gostaria também de indagar o senhor acerca do Comerv. O senhor disse aí que a Secretaria de Educação está subordinada ao Poder Executivo, bem como ao Comerv, Eu gostaria de saber do senhor a legalidade desse Comerv hoje, dessa representação. Uma vez que nós vemos aí no artigo 187 da Lei Orgânica e também na Lei 3.544 de 97, o seguinte: a nomeação dos membros do Comerv dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo e será feito pelo chefe do Poder Executivo. Essa é uma das indagações. A segunda... o legislador pode exercer cargo no executivo se não houver problema legal, pelo menos é imoral, pois então a presidente do Comerv presta serviço ao município. Gostaria de saber se o senhor confirma essa informação. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, em relação à questão do organograma, esse organograma, ele não é o organograma somente da Prefeitura de Rio Verde. Esse organograma, ele é um organograma de todas as cidades que avançaram na educação. É considerado um dos critérios de qualidade da educação a independência para que se faça resoluções internas. Vou dar um exemplo. A normatização de transporte escolar. Isso faz aqui no Comerv. Todas as normatizações relacionadas ao horário de entrada, horário de saída de escola, nós não consultamos o Conselho Estadual de Educação, nós não consultamos o Conselho Nacional de Educação, nós consultamos aqui em Rio Verde. Quando a cidade não tem o Conselho Municipal, a cidade ela fica nas mãos e ela perde agilidade. Então, o Comerv, ele é realmente
uma instituição que ele fortalece a educação pela agilidade e por ser local. Quando a questão da regulamentação, veja bem que a Secretaria da Educação ela é subordinada ao Comerv. Não cabe ao secretário regulamentar. Mas eu digo a você o seguinte, se até hoje, em 2011, isso não foi regulamentado, você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que aconteça. Porque eu tenho feito tanta coisa que nunca fizeram, eu tenho feito tanta coisa nesses 2 anos que nunca foi feito, e eu não vai ser esse aí que não vai ser feito. Pode ter certeza que já vai ser regulamentado, eu vou estar passando para você, porque se existe uma coisa que nós estamos fazendo, é regulamentando cada coisa do Comerv. Em relação ao segundo ponto, em relação a presidente do Comerv, hoje, lamentavelmente, nós não temos ainda, uma vez eu já tive essa oportunidade de comentar aqui também, nós não temos ainda em Rio Verde, se tiver, eu gostaria de ter essa pessoa, alguém que pudesse assumir o Comerv e fazer a função da pessoa que está lá. Nós não temos ainda alguém que tenha conhecimento de legislação a ponto de substituí-la. Mas nós já estamos preparando para o próximo mandato, que vai se iniciar, alguém com essa competência, que não vai ter nada a ver com o órgão executor e que já vai estar por conta somente do Comerv. Hoje, se o Comerv perdesse a sua atual presidente, ele ficaria sem cabeça. Ele seria um órgão que não teria como dar o suporte necessário para a Secretaria da Educação. É só uma questão de tempo, eu já estou preparando uma pessoa, estou negociando agora, para que nós tenhamos dentro do Comerv pessoas com a preparação necessária para, em um processo de eleição, porque o Comerv é eleição também, não somos nós que colocamos o presidente, o Comerv é eleito, assim como aqui o presidente Elias Terra, lá são 15, aqui são 12, então tem 15 pessoas que escolheram a presidente do Comerv. Mas nós temos poucas pessoas ainda com o conhecimento de legislação necessário. O que nós damos da nossa parte? Criando condições para ter mais pessoas para poder fazer essa substituição. Realmente você tem razão, mas isso é uma questão de tempo. Satisfeito, vereador James? Mais alguma pergunta? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Depois eu complemento meus 2 minutos. Okay. Palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Celso Moraes. Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar a todos que aqui se faz presentes, as autoridades, o secretário, a imprensa e o público que aqui se faz presente. Achei muito pertinente, senhor presidente, e quero parabenizá-lo aqui, o secretário, por atender esta convocação, para poder vir cá, para estar dando as devidas explicações em relação a várias indagações e a vários desentendimentos que está gerando em torno do Estatuto. Estatuto esse votado e aprovado por esta Casa de Leis. O que tem se falado, secretário, onde é que é o ponto maior da discordância, né, especificamente falando de Estatuto, em relação à portaria 045, barra 2011, onde tem gerado essas polêmicas de discordância. Eu vou ler aqui, e gostaria que Vossa Excelência pudesse nos explicar, porque me parece que não ficou bem claro. A portaria 45/2011 estabeleceu distinção entre o trabalho em sala de aula e extra classe, em caso positivo. Qual é o embasamento legal para tal distinção? Se negativo, o disposto no artigo 6º da portaria não teria como resultado prático a diferenciação de trabalho em sala de aula extra classe. Ao modular as cargas horárias dos docentes com a dos diretores, secretários e coordenadores, como ficaria isso? Assim, eu parece que não ficou bem claro. Se possível, gostaria que Vossa Excelência, e dentro da minha, se me permite ainda, secretário, dentro da minha pergunta ainda, não sei se Vossa Excelência já viu, se há essa possibilidade, para que chegue no entendimento de uma revogação da portaria, porque, dependendo, corremos o risco de passar, coordenar a secretaria em cima do Estatuto por portarias. Nós não estaríamos correndo o risco de vir portarias e mais portarias,
dentro das conquistas, do avanço que Vossa Excelência registrou e falou para nós, será que isso aí não estaria, de repente, cometendo um erro, não seria um equívoco? Às vezes, nós deixar uma lei e ficar administrando por portaria? Gostaria que Vossa Excelência nos desse esse esclarecimento, que não ficou bem claro. Eu, conversando com algumas pessoas a respeito da portaria, a nossa intenção na época foi justamente orientar os diretores. Essa foi a nossa orientação. Eu, inclusive, recebi até várias pessoas confidenciando: ô Levi, isso tudo já é feito. Você foi redundante na maioria das coisas. Tem alguns aspectos que como eu disse aqui, eu já disse que nós vamos avançar. Em relação ao artigo 6º que você procura, que é o seu questionamento, essa questão dos 50 minutos, ela está, se considerado da forma como está, e o estatuto, da forma como ele colocou, até hoje discutindo com alguns colegas, ele realmente, os 50 minutos, ficou relacionado a todos aqueles que têm atividade com o aluno, seria professor. Tem hora de trabalho pedagógico na escola, então aí envolveria todas as pessoas que estão na escola. É de horas de trabalho, não disse o quê, mas se está dentro da escola também ficaria dentro desse papel. Estudo, planejamento, avaliação, a saber. Os professores, eles têm alguns aspectos que, inclusive, poderia também provocar questionamentos, que era a questão de 1/3 de ficar fora da sala de aula. Hoje, o que nós temos que fazer, eu acho que diante daquilo que foi feito no Estatuto, e analisando a forma como ele foi feito, é que nós temos que sentar com essas categorias, com os diretores, secretários e coordenadores, para que a gente chegue a um consenso de como fazer para que a educação funcione, utilizando os critérios que foram votados. Da forma como foi votado, não era esse o texto original, mas foi esse o texto que chegou e foi votado. Então nós temos que conversar com o diretor, secretário e coordenadores para que a gente possa solucionar a forma de gerir. Então, nesse aspecto, eu concordo com você, que talvez a questão toda seria a gente reeditar com pontos de consenso, conservando aquilo que é de bom e avançando naquilo que melhor atende os professores. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Segurada ao vereador José Henrique. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta assistência que nos prestigia, imprensa aqui presente, digníssimo secretário municipal de Educação, Desporto e Lazer, professor Levi Reis de França. Professor, ouvimos atentamente as vossas explanações, como ouvimos e participamos de todas as reuniões que fomos convidados, ora pela comissão, ora até mesmo por Vossa Excelência. Mas uma coisa me preocupa, senhor secretário, é o senhor dizer nesse plenário que a partir de hoje, enquanto que a lei votada a 5.481 era para estar valendo a partir de 1º de janeiro. Então aí há um contrassenso, na minha opinião. Só a título de informação, a sessão não aceita manifestação. Eu queria compreensão dos senhores essa noite aqui. Por gentileza, não se manifestem. Não era essa, jamais. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que tudo isso, no nosso pequeno entendimento, poderia ter sido evitado. Se nós tivéssemos melhor conversado, se nós tivéssemos melhor discutido a própria portaria. Agora, o que nós não podemos concordar é, por exemplo, nós temos aqui algumas folhas de pagamento, que no mês de janeiro, a pessoa, a professora, não recebeu nada, e ela é professora do 1º ao 5º ano. Agora, em fevereiro, ela recebeu 22 horas. Quer dizer, valendo a vossa portaria, em contraprestação, desrespeitando a lei. E, no nosso entendimento, senhor secretário, o Comerv
o Comerv não poderá normatizar nada que mude a lei. Vossa Excelência terá que utilizar do meio legal, que é fazer um adendo à própria lei, através de um projeto de lei modificativo, evidentemente apresentado pelo Executivo, e votado por esse plenário. Então, o que é que nos preocupa é exatamente esse questionamento. Bom, nós vimos a posição do vereador James e do vereador Celso quanto a portaria ser maior do que o Estatuto. Isso, no nosso entendimento, não será possível porque é um desrespeito à própria lei, é um desrespeito a esse poder legislativo, porque o projeto é oriundo do Executivo. Então, o Executivo é que terá que modificá-lo pelos instrumentos legais. Então, nem mesmo nenhuma portaria do Comerv. É como se nós quiséssemos que o Conselho Nacional do Meio Ambiente fosse maior do que o próprio ministro. Então, quando há uma controvérsia entre a lei e o CONAMA, a gente fica com a lei federal. Então, essa é a primeira posição. A segunda questão é que o senhor disse que, inicialmente, o senhor não havia pensado na parte política. O senhor desprezou essa parte política. E, na verdade, o mais esquecido foi, por certo, o próprio professor, que, aí agora nós estamos ouvindo, com todo o respeito que tem ao Zé Maurício, enquanto que o senhor está elaborando um projeto, ouvindo o Zé Maurício, que antes de ontem, posso dizer assim, estava trabalhando pela formulação, pela preparação, pelo trabalho do Estatuto. Hoje está na execução. Entendo que é preciso que seja ouvido, não só o Zé Maurício, mas outros professores, que seja ouvido mais gente, porque o Zé Maurício ontem estava com a bandeira, com todo o respeito que tem a presença e a pessoa dele. Mas hoje ele já não defende a mesma bandeira. Ele está defendendo a bandeira do Executivo. Bom, então, nós precisaríamos rever alguns conceitos que Vossa Excelência passou, para que a gente possa ficar mais tranquilo. O senhor disse no final da conversa que iria sentar, conversar com o diretor e secretário, para ver como é que vai ficar. A lei foi votada ano passado para começar a validade a 1º de janeiro. Eu gostaria de algumas informações do senhor a esse respeito, para que eu possa continuar. Muito obrigado, senhor presidente. Nós temos, nesse início de ano de 2011, a Secretaria da Educação, ela mudou o salário de cerca de 1.100 professores, por conta do Estatuto. Inclusive, isso resultou no acréscimo cerca de 400, quase 500 mil reais mensais para fazer face, né, a esse novo Estatuto. De 1.100 salários que foram alterados à mão, se não me engano, nesse segmento, nós tivemos 30 reclamações. Nesse início de ano agora, nós estamos encerrando o mandato de diretores e começando o mandato de novos diretores. Então, tem diretores que estão pedindo licença porque ele não quer continuar até fevereiro, que é o mandato dele quando se encerra. Tem diretor saindo, tem diretor entrando. Foi durante esses dias agora também que nós tivemos que aplicar o Estatuto, quando, na verdade, o Estatuto tinha nós tínhamos uma estrutura de coordenação na Prefeitura que hoje ela demanda de menos coordenadores. Da mesma forma, nós temos professores, P3, P4, professor com especialização trabalhando nas creches. E eles podem ser muito melhor utilizados na sala de aula. Estou dizendo as mudanças, em termos que sobrecarregou a folha de pagamento. Alguns ajustes, eles ficaram inviabilizados pela quantidade de informação. Somado a isso, esse mês também foi feito o ajuste da Prefeitura.
aonde não só a Secretaria da Educação, mas todas as secretarias da Prefeitura tiveram que fazer o reajuste e cortar gasto. Da mesma forma que o prefeito baixou o salário dele em 10%, o meu em 10% e de todos os escalões. Isso também foi feito agora. A Secretaria da Educação teve que demitir também os poucos comissionados que tinha e tudo feito agora. Então vocês imaginam a sobrecarga em termos de folha de pagamento. E praticamente nada de reclamação se nós formos olhar o universo de pessoas de salário que foi mexido. E agora começa uma nova etapa. A partir desse mês de março, até que enfim chega a hora de informatizar também a folha de pagamento da Secretaria da Educação. Nós informatizamos o ano passado a parte da Secretaria, com boletim pela internet, com gráfico, com gestão. Hoje o gestor, ele tem um BI, ele tem uns reloginhos onde ele pode controlar, comparar a escola, tem na sala do prefeito, tem na sala do diretor, tem para os coordenadores e tem o boletim online que o pai pode dar acesso em sala de aula. A partir desse mês, nós fazemos também para a folha de pagamento. Devo dizer que é a primeira vez na história de Rio Verde que se avança tanto na educação. Até hoje, até o ano passado, nem informática tinha na Secretaria de Educação. Começou o ano passado e agora nós vamos dar a plenitude do processo de informatização a partir desse ano. Todos esses erros que acontecem na folha de pagamento, eu tenho a plena certeza e convicção que tem data marcada. Não demora mais do que 3 meses, nós vamos desaparecer com essas questões. Nós pedimos que o Prodata desse prioridade para a Secretaria da Educação. Assim foi feito em relação à questão dos boletins. Logo em seguida, o Prodata foi para a Secretaria da Promoção Social. E eu não tinha como pedir só para mim, porque eu faço parte de uma equipe. Eu já fui contemplado naquele primeiro momento em relação ao boletim. Eu tive que aguardar até agora para que se fizesse o ajuste da folha de pagamento. Então, portanto, inclusive os questionamentos que existem a respeito de salário, daqui uns dias não vão ter. Um outro aspecto também é que pela quantidade de cortes que nós tivemos que fazer, não foi possível já colocar na folha de pagamento todos os professores que mudaram de função, que passaram para ser diretores. Então, o que ficou para ser efetivado agora, a partir do mês que vem, em função de que tem diretor deixando o cargo e tem diretor chegando no cargo. E isso aumentaria a folha de pagamento nesse momento e poderia comprometer com a lei de responsabilidade fiscal e impedir os grandes investimentos em Rio Verde. De nada adianta a gente pensar pequeno. Eu tenho que ser solidário ao prefeito. Eu tenho que, da minha parte, ajudá-lo. Eu não posso deixar passar pela história de Rio Verde grandes projetos. Tudo aquilo que a gente quer do governo federal, a gente não recebe porque nós não fazemos o dever de casa. Se a gente tem que gastar 51,33% para permitir que o benefício chegue aqui, eu devo dizer que nós devemos perder o dedo para ganhar a mão. Então, eu sei que como secretário da Educação, por ser um gestor do prefeito Juraci Martins, eu tenho que dar minha cota de contribuição. Por isso, eu assumo todo o desgaste que aconteceu na implantação desse estatuto e para fazer força à lei de responsabilidade fiscal. O que eu acho que eu não posso fazer é deixar 180 mil habitantes perder porque eu não ajudei com a minha parte. Assumo todo o desgaste, mas digo que dentro de 3 meses eu consigo resolver o problema da Secretaria da Educação do ponto de vista da folha de pagamento. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Vereador José Henrique. Senhor presidente, demais pessoas, pares da casa. Senhor secretário, se é que eu entendi bem, os novos diretores assumirão em fevereiro. É isso? A eleição não foi feita para a assunção agora, o senhor disse que estariam saindo alguns e outros chegando. Ocorre que o problema da folha de pagamento, nós temos algumas relações, algumas folhas aqui, já acontece há mais de 3 meses, 4 meses com algumas pessoas. Tem meses que a pessoa prepara a sua vida para o orçamento, aí não vem determinada verba. Então, essa questão da folha de pagamento, pelo menos é o que tem vindo ao meu gabinete, que tem me procurado na rua, ele está bastante grave. É muito interessante que o senhor, que Vossa Excelência, cuide disso com muito carinho, porque realmente está deixando muito a desejar. Agora, outra informação.
é quando Vossa Excelência disse que não poderia extrapolar o orçamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está no portal da Transparência, 15 de dezembro de 2010, quando a Secretaria fez um pagamento ao grande professor Registro, meu amigo particular, professor Najib Ilhas, que foi o calculista, o matemático das reuniões, que nós participamos com ele nas reuniões, que ele fez exatamente qual era o impacto. Porque nós tivemos 2 ou 3 reuniões da comissão mais a Secretaria, para verificar se a Secretaria poderia assumir o compromisso. Então, no dia 15 de dezembro, foi pago ao professor Najib os cálculos. Até onde esses cálculos tiveram validade para que a Secretaria pudesse estar hoje dizendo que poderá, ou que poderia, ou que poderá, ou que haverá questões. E mais interessante, o professor Najib, contratado em dezembro, é hoje o presidente do Fundeb. Então, outra questão que a gente precisa avaliar. Repito, meu amigo particular, respeito o grande professor Najib Ilhas. Então, esses cálculos do ano passado, junto com o estatuto, foram válidos ou foram inválidos? Foram pagos ou? Ótimo, presidente. Se os cálculos realizados pelo professor Najib serviram para nortear a Secretaria ou eles foram inválidos. Não foi dimensionado, não foi possível dimensionar o impacto que causaria a implantação do reajuste, porque não é um novo, foi apenas refeito. Eu percebi que já teve questionamento em relação ao trabalho do professor Najib, ao trabalho do professor Ivan Dalk. Nós estávamos com o estatuto para ser feito e nós precisávamos que esse estatuto saísse. Eu não vou mais voltar muito ao passado, porque a gente não precisa reinventar a roda para perceber que ela é importante. Eu vou continuar a partir do momento em que o estatuto não saía, não ficava pronto e que criava uma grande satisfação dos professores. Foi aí que eu assumi a responsabilidade do estatuto. Eu passei aí para o computador, eu tenho aqui, e eu passei até a digitar. A Vossa Excelência é prova disso, e é prova das reuniões que nós tivemos, muito produtivas, onde eu até brincava que se o senhor fosse do PSDB, então fechava o pacote, porque é muito dedicado e participou o tempo todo do estatuto. As pessoas que eu encontrei que solucionaram o problema, é questão pessoal, tem coisa que realmente hoje, cada dia eu aprendo mais a questão da política. Quando tinha alguém, chegou alguém e começou a brigar com todo mundo, e brigava e as coisas não saíam. Aí o Ivan Dalk chegou, ele sentou, tratou bem, respeitou, teve cortesia com a procuradora do município, e ao invés deles pedir papel, ele disse, eu não quero papel não, eu quero que você me explique o que está em desacordo. Com uma manhã, ele praticamente terminou todos os pontos de consenso, que poderia ficar 2 anos de blá 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 e não resolvia nada. O Ivan fez isso. E ele recebeu exatamente aquilo que foi combinado por uma pessoa de Goiânia que não fez o serviço. Eu paguei ela a mesma coisa, por uma questão muito justa. Se eu ia pagar alguém de Goiânia, que era um conselheiro estadual de educação, uma quantia, então eu tenho que pagar a de casa a mesma coisa. E da mesma forma foi feito para o Najib. Por que foi feito para o Najib? Porque eu conheço a qualidade do trabalho dele na FESURV, porque ele é professor de matemática, tem mestrado em estatística, e eu não ia assumir a responsabilidade de fazer uma conta que na educação representa mais de 50 milhões de reais, e eu fazer uma conta dessa sem ter o suporte de alguma pessoa responsável. Se bem que eu também tenho uma certa facilidade em números. Tanto que boa parte do estatuto, quem fez e quem acompanhou foi eu. Mas eu precisava de alguém que referendasse as minhas contas. Então, por isso, eu realmente contratei o Ivan Dalk e contratei o Najib. Porque eu jamais ia assumir a responsabilidade. Tanto é verdade que nós fizemos isso, que nós estamos pagando o estatuto e nós vamos conseguir pagar plenamente. Fui criticado dizendo que eu tivesse inchado a Secretaria da Educação. Eu já digo que eu não enchei. Estou passando para vocês uma relação de 22 obras em andamento,
Vou retornar. 22 obras em andamento da Secretaria da Educação. São mais de 7 milhões de reais em andamento. Fui criticado esses dias dizendo que o governo anterior deixou dinheiro para nós. Ora, eu não vou deixar dinheiro para o próximo prefeito. Eu vou fazer a obra para o nosso prefeito inaugurar. Deixar dinheiro em caixa na vida pública é sinal de não fazer obra. É sinal que a população não foi beneficiada. E isso eu não vou fazer. Aqui tem 22 obras em andamento. Isso significa que nós fizemos a folha, mas nós trocamos o transporte escolar, saíram as obras e digo mais, a partir de 2012 nós vamos começar a climatizar as escolas estaduais. É a colocar climatizador em cada escola. E tudo com dinheiro, com recurso do município. A palavra continua franqueada. Palavra com o vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Quero enaltecer o nobre vereador Zé Henrique, presidente da comissão de educação, da qual nós fazemos parte. Um estudioso, já vem acompanhando já essa questão do estatuto, nos debates com os professores, com o secretário. E tem abordado, tenho certeza que tem contribuído de forma significativa para os avanços que aconteceu. Secretário, ainda em tempo, gostaria de listar aqui alguns itens que Vossa Excelência pudesse estar dando os seus devidos esclarecimentos. Um dos fatores que é motivo de, às vezes, de repercussão, de questionamento, o concurso de educação, até no momento não foi homologado. Abre-se, às vezes, alguma discussão em relação ao termo da legalidade, o termo da legalidade do concurso. Data para posse, E uma outra situação também que tem sido bastante comentada também, secretário, é o cargo de dinamizadora, não existe no estatuto. Como foi criado esse cargo? O que é a dinamizadora? E a reposição salarial para todos os servidores, exceto para os professores. É legal, quer dizer, acaba que ficou, isso aí não ficou claro, não ficou nítido isso aí. Gostaria que Vossa Excelência pudesse estar dando os devidos esclarecimentos. Com relação ao primeiro item, em relação ao concurso. Em relação ao concurso. Na verdade, o concurso foi o seguinte: a fase o fechamento do concurso aconteceu já próximo a dezembro. O TCM, ele fechou e ficou até, se não me engano, dia 23 de janeiro fechado. Então, olha a situação. Aquela hora eu disse a questão da empatia. Agora, então, eu vou solicitar que vocês façam a mesma coisa. Que se coloquem no meu lugar, porque muitas vezes vocês me cobram as coisas aqui, eu faço a mesma coisa. Eu me coloco como se eu fosse vereador. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho o maior reconhecimento pelos vereadores, porque eu lembro do Maxwell, o trabalho, o quanto é difícil chegar a ser vereador. É muito difícil. Então, eu sei que vocês têm a empatia e vocês vão me acompanhar o raciocínio. Imagina só, vereador. Os professores passaram no concurso. O edital não foi homologado ainda pelo TCM. Porque quando chega lá, eles não têm que dar satisfação, igual eu estou aqui colocando a cara a tapa. Lá está tudo resolvido, é funcionário de carreira, eles ganham independente de eu falar A ou B, e coloca na gaveta e vai subindo conforme a necessidade. Eu teria duas opções. Fazer um processo seletivo temporário e deixar o edital aguardando até a hora da homologação pelo TCM. Imagina só o desgaste que teria o município, os professores que passaram no concurso e que ficassem esperando, porque eu fiz um processo seletivo temporário em função de que não fosse tido homologação.
O que nós fizemos? Em consulta ao próprio servidor do TCM, que estava em Rio Verde, ele disse o seguinte: olha, o que vocês têm que fazer, por orientação dele, é convocar os professores, porque eles já passaram. Convoca os professores, informa o TCN, eles vão saber, porque eles vão receber. Informa o TCN, porque a homologação é uma questão de tempo. O TCM vai ter que reconhecer, até porque os professores já têm um direito, eles já estão até trabalhando, e até agora não teve nada que manchasse o edital da Secretaria de Educação. Ninguém falou que o edital ficou errado. O concurso, o edital, o processo seletivo foi feito a PESURV, diga-se de passagem, muito bem feito, e agora nós ficamos na mão do TCM. E o que eu fiz? Eu não posso também deixar as escolas fechadas até que o TCM volte a trabalhar. Então, imagina só, vereador, a situação que eu fico. Eu não posso deixar de servir a população. Os professores passaram no concurso, mas eu assumo a responsabilidade em relação a isso. Tanto que todos os professores que passaram, eles às vezes ficam com medo de assumir a vaga na Prefeitura Municipal, falam, olha, pode assumir, que nós vamos fazer de tudo aquilo que é dentro da legalidade, mas uma coisa, até agora não teve nada que manchasse, que dissesse que esse concurso não vai ser homologado. Faço questão de informar a Vossa Excelência quando acontecer já a homologação. Com relação à questão dos dinamizadores, a questão de palavras, né? Na verdade, esse problema de conceitos é um problema do nosso idioma. Nós temos muitas palavras para dizer a mesma coisa. E isso gera um problema de comunicação muito grande, né? Que isso é particular do nosso idioma. O estatuto deixa muito claro. Quem trabalha com professor, quem ensina, quem trabalha com aluno, é professor. Agora, se de repente ele é de professor de matemática, ou se ele é professor intérprete, ou se ele é professor acompanhante, ou se ele é professor dinamizador, se por acaso no edital faltou antes a palavra dinamizador, mas o pré-requisito era base. Para ser dinamizador, a primeira coisa que ele tem que ser é professor. Então, às vezes pode até ser que pelo nome dá-se entender outra coisa, mas é um professor de informática. Esses questionamentos têm sido bastante feitos mesmo, mas o estatuto já reconhece, porque quem passou para dinamizador, ele tem curso na área do magistério, então ele já enquadra totalmente dentro da carreira do magistério. Portanto, ele já está reconhecido e ele é um professor de informática. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para dizer ao secretário, doutor Levi, que é lamentável que o senhor entenda que vinha aqui esse plenário e levar um tapa na cara, né? E quero dizer ao senhor, aos demais secretários da administração, que quantas vezes for necessário, não estamos fazendo nada demais, né? Até porque a oportunidade do secretário está expondo isso aí à população e principalmente as pessoas mais interessadas aí, que são os professores, pessoas ligadas ao magistério. Então não entenda que seja um tapa na cara, né? Voltando ao Comerv, eu gostaria de saber do senhor se o atual presidente do Comerv tem um contrato de prestação de serviço com a Secretaria Municipal de Educação. E caso seja positivo, se esse contrato foi pago com verba do Conselho. Perfeito. Em relação a... Quando eu falei a respeito de climatizar as escolas, eu acredito que eu falei estadual, que me perdoe, são as escolas municipais. Obrigado, Ricardo Júnior. Né? A nossa competência são com as escolas municipais. Em relação à questão da doutora Helena, ela, para fazer o trabalho dos conselhos escolares, ela toma conta dos conselhos escolares da Secretaria da Educação e agora também vai tomar conta do Conselho do Esporte, porque nós vamos colocar pessoas da comunidade para gerir as unidades de esporte, em função da dificuldade de recurso, para manter campo de terrão, para manter campos que têm algumas particularidades, a gente vai convocar a comunidade
para que eles montem conselho, que a gente possa passar, vocês votaram, inclusive, foi votado por essa Câmara, para que a gente possa pagar, passar uma verba, R$500, R$200, R$300, para que eles possam mandar limpar o campo, consertar, fazer solda, utilizando o pequeno empreendedor individual, que a lei permite, e não gastar a estrutura da secretaria, das secretarias da prefeitura, por exemplo, gastar ação urbana, essas coisas. A doutora Helena, ela toma conta dessa parte. Em relação à questão do pagamento, ela é paga com verbas da secretaria. Existe dentro da Secretaria da Educação, existe uma rubrica que é do Comerv, que é verba, né, que é para atender ao Comerv. Mas no caso da doutora Helena, como ela presta serviço para a educação, então ela é paga pela Secretaria da Educação, e não pelo Fundeb, que aí não encaixa. Mas ela presta um serviço pela Secretaria da Educação. Em relação à questão do Comerv, ela não ganha nada pelo Comerv. Ela teve que abrir mão do salário, porque ela assumiu essa função de tomar conta dos conselhos escolares. Eu devo dizer o seguinte, pessoal. Nós já estamos com 2 anos e 2 meses de governo. Já passou pelas minhas mãos, já estamos próximos de R$200 milhões. Já são próximos de 200 milhões. Eu concordo, já se você falou tudo. Eu estou aqui, aliás, eu estou muito à vontade. Sinceramente, eu estou muito à vontade, até porque, como gestor, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Nós temos que prestar conta. Né? E muita parte das pessoas que estão aqui, eu diria até a metade dos que estão aqui, são pessoas que estão comigo. São pessoas que acreditam no meu trabalho. Então, são professores que estão me apoiando. Eu diria que a quase cerca de 70% são pessoas que estão vendo o nosso trabalho e reconhecendo o nosso trabalho. Nós já estamos com 200, já passou pelas nossas mãos algo em torno de quase R$200 milhões. Acredito que depois de tanto dinheiro em que eu fiquei responsável por fazer a aplicação, já era hora de ter denúncia. Eu sei que a minha responsabilidade como gestor é dar satisfação. Certo? Até agora, nós temos conseguido gerir a Secretaria da Educação de maneira a fazer o dinheiro virar obra. Não estou dizendo, porque é muita responsabilidade, a gente trabalha com muita gente, são 2.300 servidores. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu estaria aqui disposto a, se for o caso, a identificar, reconhecer e, se for o caso, aplicar as penalidades quando alguém faz isso. Porque uma das coisas que eu sempre na educação, a gente não comenta isso em relação à imprensa, mas já teve muitas demissões que foram feitas, não por causa disso. Por causa disso não, mas, por exemplo, diploma falso. Tentaram passar para diploma falso, então a pessoa preferiu pedir demissão, porque enfrentar um processo de demissão e preferiu sair sem provocar tumulto. Nós não aceitamos essas coisas. Então, em relação à questão, volto a dizer, em relação, hoje eu estou vendo, mas a doutora Helena, mas não sei o quê. Para nós, o que nós estamos vendo é isso. Né? A doutora Helena, eu nunca vi ela fazer nada de ilegal. Pode até questionar a pessoa, mas não tem nada de ilegal que ela faz. Eu nunca vi alguém dizer que ela tivesse feito um ato que fosse ilegal. Que ela tivesse manchado. Aliás, até porque ela é uma profissional que a gente aprende a respeitar várias pessoas. Não estou aqui para demagogia, mas eu sempre deixei bem claro que eu sempre respeitei todas as pessoas que passaram por aquela secretaria. Pela responsabilidade que é, pelo trabalho que está. Então, quem passa por aquele cargo de secretário de educação, o secretário de educação merece um reconhecimento especial. Nem sempre é possível reconhecer. Mas se eu pudesse, eu reconheceria a todos, porque eu sinto a responsabilidade que é o cargo hoje de tomar conta de uma secretaria do tamanho que é a Secretaria da Educação. Palavra com o vereador Celso. Secretário, no momento eu gostaria que a Excelência pudesse contribuir com os devidos esclarecimentos em relação a temas que foi... que algumas pessoas nos abordaram. Eu acho que a colocação ela é oportuna, para que Vossa Excelência possa aproveitar deste momento para que possa dar os devidos esclarecimentos.
Tem sido comentado, secretário, que servidores da Secretaria de Educação, às vezes por um motivo A ou B, estaria à disposição de outro órgão, né, e recebendo, pela informação que chegou até a nós, recebendo da Secretaria de Educação, ou seja, com verba do Fundeb. Quer dizer, foram comentários que chegou, e já que Vossa Excelência se encontra aqui para os devidos esclarecimentos, gostaria que Vossa Excelência pudesse estar nos esclarecendo se isso se prossegue ou não procede. Nós estamos, desde quando entramos na Secretaria de Educação, mesmo dentro da área do magistério, fazendo questão de que quem trabalha na educação tem que ser na educação municipal. Eu não tenho informação de nenhuma pessoa que esteja prestando serviço em outro local. O que eu tenho a dizer é que só de professores são cerca de 1.100, mais 1.000 servidores, que seria merendeira, faxineira, os outros servidores da educação, que siga para mais de 2.000. Pode acontecer? Eu acho que pode até acontecer. Mas eu não conheço nenhum. E se chegar a denúncia, no outro dia eu corrijo. Porque uma coisa que eu já percebi também, que ajuda muito a coisa pública, é esse trabalho que está sendo feito aqui. Eu estou aqui colocando a cara a tapa. Eu estou aqui. Desculpa até hoje, quando eu falo colocando a cara a tapa, deixa eu dizer diferente. Eu estou aqui prestando conta, que é uma obrigação minha como gestor público. Deixa eu trocar o termo, não, né? Você tem toda a razão. Então eu estou aqui prestando conta, certo? Agora são 2.000 servidores, então o que mais pode ajudar um gestor é justamente a denúncia, se por acaso existir. Utilizando até uma expressão que o Geron de vez em quando costuma dizer, é preferível a crítica que me corrige do que o elogio que me corrompe. Então, se tiver alguém que esteja trabalhando, eu faço questão de tomar a decisão e corrigir. Mas digo mais, em relação ao Fundeb, existe, às vezes nós podemos até, vocês vereadores, podem também nos ajudar, se o portal da transparência, ele está sendo suficiente para identificar os funcionários. Porque se ele não estiver sendo suficiente para discriminar aonde está a pessoa, eu então posso estar solicitando melhorias na apresentação na tela do portal da transparência. Porque, na verdade, a dúvida de vocês é a dúvida de várias pessoas. Né? Então, outros também têm dúvida, querem saber, o Levi está recebendo por qual, de onde vem o salário do Levi? De onde vem o salário do professor? Ele é do Fundeb. Né? Eu tenho no meu computador aqui, é claro, por uma questão de ética eu não posso mostrar, mas se você me falar o nome da pessoa, eu te falo aonde ela está lotada, quanto ela ganha, em qual escola. Eu tenho tudo aqui no meu computador, né, que eu faço questão de controlar, todo mês, fazer um levantamento junto com o pessoal da Secretaria de Educação, no sentido de analisar aonde está lotado cada servidor, né, e até agora que eu tenha conhecimento, nenhum. Na verdade, existia. Eu devo reconhecer que existia. Por exemplo, servidores da educação que trabalhavam na educação estadual. E é lamentável nós deixarmos escolas municipais que não conseguem atender a totalidade. Nós pegarmos, o Rio Verde tem várias coisas que nós precisamos ser rioverdense. Nós utilizamos boa parte do nosso dinheiro para fazer coisa que não é da nossa competência. Nós colocamos dinheiro para a segurança pública, nós colocamos dinheiro para manter o Ministério Público, já solicitaram servidores para ficar em outro local da educação. Eu nunca aceitei. E peguei todos de volta, quando eu cheguei na educação tinha, hoje não tem mais. Peguei tudo de volta por uma questão de reconhecimento. Se é da educação, tem que trabalhar na educação. Nós não podemos aceitar que tem mãe que não pode trabalhar e não reclama para mim não. Essas mães não reclamam. Elas ficam em casa sem poder trabalhar porque não tem uma criança, porque não tem uma creche
né, que nós não atendemos na plenitude. E nós pegarmos os funcionários que nós temos e passar a servir o outro, sendo que nós não conseguimos servir nem a gente na totalidade. Então, nós jamais podemos fazer isso. E conto com a ajuda de vocês em relação a isso. Em relação às sugestões para melhorar o portal da transparência e também no sentido de denúncias. Peço a palavra. Pela ordem, presidente. Na ordem, vereador José Henrique. Senhor secretário, como sugestão, quero aproveitar e procurar contribuir, que seja no portal de transparência aberto um link em que os servidores de determinada secretaria já esteja identificado naquela secretaria. Quando a gente clicar, funcionário da Secretaria de Educação, já sabe quem está ali prestando o seu serviço. Secretaria da Indústria e Comércio, já sabe quem está no comércio. Porque aí a sociedade vai poder contribuir mais para a transparência, para a tranquilidade da aplicação. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Quando eu dissera que os cálculos do Najib foram corretos ou não, se eles contribuíram, eu não obtive essa resposta. Vossa Excelência, com esse grande argumento, falou do PSDB e tal, mas não respondeu se os cálculos do Najib, volto a dizer respeito, contribuíram para que pudesse haver hoje preocupação no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal ou não. Se os cálculos, que Vossa Excelência também conhece bem, eu tive a oportunidade de ver isso lá, se os cálculos foram feitos, tiveram valores, ou os cálculos contribuíram em parte ou pequena parte. Essa é uma questão. A outra questão é em relação ao problema das folhas. Porque o problema das folhas vem acontecendo há muitos dias. Eu pergunto ao senhor se tem data para o acerto. É só o mês que vem, só o mês que vem, só o mês que vem, ou se agora vai definir. Não, dia 30 de maio, dia 15 de maio, vamos fazer uma folha complementar, acertar as diferenças de quem? As pessoas que estiverem com problemas vão procurar seus diretores, aí a administração interna é do senhor. É uma questão, precisamos definir data. Porque eu tenho ouvido essas reclamações em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, de que a folha não acerta. É um outro questionamento. A outra questão é em relação ao concurso. A minha pergunta é, as vagas disponibilizadas no edital do concurso do ano passado, elas existem? A quantidade de pessoas que prestaram o concurso vão tomar posse esse ano? Porque quando o concurso diz vaga, não é a reserva é para cumprir aquele número de vagas. Os classificados que excedem o número de vagas não é para garantia de ser chamado. Agora, quem alcançou, se são 20 vagas, quem foi o 20º, teoricamente estaria garantido desde cumprir a legalidade. Esse é outro posicionamento. E outra questão é que nós temos informações de que existem pessoas nas escolas, em algumas escolas, com desvio de função, enquanto que aprovados estão aguardando o parecer do tribunal, estão aguardando a homologação do concurso, mas pessoas que não são daquela função, estão exercendo funções superiores, inferiores, porque o que importa é o salário, mas isso também não é bom para o profissional de educação, não é bom para a secretaria. Então, vou me abster de dizer nomes, se as escolas estão com esses problemas, por questão de ética e respeito a todos que estão aqui. Mas não há dúvida de que existe em algumas escolas, existe um desvio de função de alguns servidores. Em relação à questão do professor Najib, ele fez as contas, e eu também já tinha feito as contas, mas uma das coisas que eu sempre fiz a vida inteira, porque eu vim de escola, a minha origem é de escola particular. E quem vem de escola particular não é igual na rede pública municipal. Todo ano a gente nem sabe se vai ter turma no outro ano. Então é aquela insegurança. Será que o ano que vem eu vou estar trabalhando? Será que o ano que vem nós vamos ter o nosso salário? A gente nunca tem essa resposta. Então a gente tem que ter um controle muito rígido das contas. Quando, inclusive, eu comecei minha carreira, a questão era justamente essa. Quem é que vai tomar conta do dinheiro? Não, é você. Ninguém queria mexer com dinheiro. E eu, até por uma questão de falta de opção de alguém, eu acabei, então, assumindo essa responsabilidade e estou fazendo isso há mais de 20 anos. E dentro da vida particular, eu aprendi que eu não sou o dono da razão.
aonde eu estava, eu sempre tive um contador do lado, que tudo que eu fazia, eu podia conferir para ver se eu estava certo. Então eu fazia e ele conferia, porque eram duas cabeças pensando. Eu cheguei na prefeitura municipal e assumi a responsabilidade, imaginem só, assumi a responsabilidade de fazer um estatuto e de fazer uma conta. E veja bem que eu não transferi essas contas lá para cima, não. É claro que eu consultei lá também, mas eu fiz questão de fazer a conta. Tanto que nós estamos começando a executar o estatuto e nós estamos executando da forma como foi planejado. Eu achava que era muita responsabilidade, eu sozinho, sem consultar alguém. Assim eu convidei o Najib para que pudesse fazer essas contas comigo. Tem coisas, vereadores Henrique, que eu não tenho como calcular. Por exemplo, enquanto todas as cidades do Brasil diminuem a população, em termos de estudante, ou quase todas as cidades, Rio Verde ganha população. A pergunta é, quantas pessoas vão chegar em Rio Verde? Outra coisa, quantas crianças vão chegar e em qual bairro elas vão morar? Essa conta eu não tenho como fazer. Uma coisa eu sei, eu vou ter que oferecer a escola. Então essa conta eu não tenho. E ele tem o direito à educação. Nós também estamos numa região que a zona rural, ao contrário do que acontece no Brasil, aqui o êxodo rural é o contrário. As pessoas saem da cidade e vão morar na zona rural. E nós temos que oferecer o transporte escolar, que é um direito do cidadão, e a vaga na escola também. Essa conta eu também não dou conta de fazer. Então, na hora que a gente analisar a questão das contas, realmente, por mais que eu faça conta, eu não vou conseguir precisar. Mas eu tenho uma margem de segurança que nos dá conta que nós estamos no caminho certo. Porque realmente a responsabilidade do gestor público é muito grande nessa hora. Em relação à questão das vagas, a questão das vagas que foi oferecido no edital. Várias categorias nós já chamamos todas. Várias categorias. Algumas delas nós estamos aguardando. Na verdade, nós estamos aguardando duas situações especiais. Duas situações especiais. Primeiro, olha só o que nós fizemos esse ano. Nós esse ano, já tínhamos programado que a transformação de escola normal em tempo integral, esse ano eu iria segurar um pouco. Porque no ano passado, onde não tinha nada, Rio Verde não tinha escola de tempo integral. Rio Verde nunca teve. Foi no governo Juraci Martins que só o ano passado já foram montadas 5 escolas e que atende a quase 1.000 crianças. Isso começou ano passado. É claro que isso impacta dentro da folha. Esse é um aspecto. Então, para que eu pudesse fazer o ajuste de caixa, para que eu pudesse não comprometer o orçamento acima daquilo que eu já tinha comprometido com o estatuto, então eu tinha por prudência que não aumentasse as escolas de tempo integral. Por outro lado, a questão das vagas. Nós temos, eu já sei, por exemplo, tem o pessoal que passou na área de informática, que com toda razão, eles estão aguardando. Nós estamos terminando as escolas de informática, que eu passei para vocês aí, a questão das obras que estão sendo feitas, vocês veem a quantidade de salas de informática que está sendo montado em Rio Verde, não é só no município de Rio Verde, também na zona rural. Tem mais R$200 mil de investimento em internet para que a gente possa colocar nas fazendas também, para que a gente possa colocar a internet na fazenda e possa ter informática na zona rural. Nós só estamos aguardando os laboratórios e o impacto inicial dessa folha. Então, nós ainda não chamamos nessa categoria os professores de informática e também os específicos da área do esporte. Esse pessoal ainda não foi chamado. São os únicos que nós não começamos a chamar ainda, mas que é só uma questão de tempo e uma questão de encaixar o estatuto, que nós já vamos então passar a fazer esse convite. Um outro aspecto também, que nós temos que lembrar é o seguinte: quando foi feito o estatuto passou a titularidade de 20% para 30%. Aqui tem alguns que não são da área do magistério, então eu tenho que explicar um detalhe. A titularidade, ela permite que a pessoa ganhe,
faixas de 5 em 5%. 5, 10, 15, 20, 30, 40. 5, 10, 15, 20, 30. Perfeito. Ele tem que apresentar documentações, os diplomas que ele tem para conferir uma quantidade de carga horária para que ele possa fazer jus a um salário. Quando nós aumentamos de 20 para 30, tinha muitos professores que tinham direito, porque passou de 20 para 30. E nós tivemos uma sobrecarga muito grande, que não vai acontecer mais, mas que teve uma sobrecarga muito grande agora, no início desse ano, de todos aqueles que, se beneficiando do estatuto, mandou a documentação. E que nós temos também que dar conta do recado em tempo hábil, que são essas titularidades, que eu acredito que mais de 100 professores entraram com processo para conferir diploma, para que a gente pudesse permitir esse acesso às titularidades. Com relação à questão de desvio de função, pode acontecer? É claro que pode acontecer. O que eu preciso é de formalizar aonde que no outro dia eu vou demitir. Isso pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, numa creche alguém está ajudando como recreador. Isso pode acontecer. Pode acontecer, vereador, lamentavelmente, que um professor que não está em sala de aula e está na secretaria é desvio de função. Certo? É desvio de função. A pessoa, por exemplo, imagina um professor que ele serviu, por exemplo, o município durante 20 anos. E depois, por uma questão de estresse, ele está com a síndrome de burnout. Aí ele não consegue mais, está estressado. Então, eu coloco uma outra função. Isso é desvio de função. Isso pode acontecer. Pode acontecer também algumas outras questões, né? Isso pode acontecer. Mas, em função das solicitações, é só questão de formalizar. No outro dia, como gestor, eu tenho a obrigação de resolver e de voltar a pessoa para a função de origem. Eu vou conceder mais só um pela ordem, vereador, que o tempo já está esgotado, ao vereador José Henrique, para que nós, vereador James, quer usar ainda da palavra, vereador? A comissão, que é composta pelo vereador José Henrique, o vereador Celso, também do vereador James da Educação dessa casa, terá mais 2 perguntas a fazer ao secretário, porque o nosso tempo já está esgotado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, no artigo 124 do Estatuto, diz que a direção das unidades escolares será exercida por um especialista em educação efetivo na rede municipal. Por que nós temos no município, já contrariando o Estatuto que deve estar em vigor, e no Estatuto anterior também já existia isso, diretores de ensino infantil que são assessores. Isso é ruim para o processo, e nós temos outras informações mais até danosas em relação a essa situação. Então, entendo que está no Estatuto, está em tudo que o professor, o diretor, é preciso ser um especialista em educação. E é preciso, sobretudo, estar também no Estatuto, que tem experiência com escola infantil. E nós temos na cidade 3 ou 4 escolas que estão sendo dirigidas. E nós tivemos aí agora alguns problemas. Então, é um questionamento. Como nós já estamos com o tempo avançado, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência que no artigo 106 do Estatuto, diz aqui o seguinte, no parágrafo único, em relação à gratificação extraordinária do pessoal da zona rural, que foi muito bem conduzido pelo professor José Maurício. Então, no parágrafo único, diz, entende-se por difícil acesso, para fins desse artigo, todas as unidades escolares na zona rural. E no artigo 108, parágrafo único, diz já o seguinte, se o docente residir com sua família na unidade escolar rural ou até 20 km dela, o mesmo não fará jus à gratificação. Então, há um contrassenso entre o parágrafo único do artigo 106 com o do 108. E hoje está prevalecendo o do 108. Quer dizer, não está se pagando para as professoras que moram a 15 quilômetros, que têm que utilizar seus veículos, que têm que utilizar o seu combustível, porque a estrutura, evidentemente, a gente sabe que não é possível, da escola para buscar o professor, levar o professor. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse revogar o artigo 108 e pudesse pagar
ou pelo menos melhorá-lo, de tal forma que tantos professores, como é o caso de uma professora que esteve aqui e teve problemas na secretaria, já está há mais de 15, 18 anos na zona rural, mora a 18 a 19 quilômetros da escola, tem que pegar todo dia o seu carro, abastecê-lo e não recebe a vantagem. Então seria essa um pedido, porque o estatuto foi aprovado, o Zé Maurício que acompanhou a zona rural, por certo, não sei, deixou passar ou não entendi. E a outra questão, para encerrar a minha participação, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela presença dos seus assessores, mas quero perguntar se Vossa Excelência tem informação dos maus atendimentos, porque o que temos ouvido na imprensa, o que temos ouvido dos professores, do atendimento na secretaria. Alguma coisa não vai bem. Alguma coisa precisa ser realmente, saber se Vossa Excelência tem informação de servidores que não estão atendendo, porque o funcionário público, o homem público, a pessoa pública, a mulher pública, tem que estar à disposição para dizer sim ou não, mas dizer com certa cortesia. Saber se Vossa Excelência tem conhecimento, mas renovo os meus agradecimentos pela sua presença. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação à questão das diretoras comissionadas, elas são Dona Elizabeth, se não me engano, é o Serpro, Maranata, Mundo Encantado, Anásia Cunha. Tem 4. Nós já discutimos, vereador José Henrique, foi durante, inclusive, a época que nós estávamos discutindo o estatuto, eu disse que nós teríamos algumas etapas a cumprir. A primeira etapa é que eu tinha que fazer o processo eleitoral dos diretores da rede do sistema de ensino a partir do primeiro ano. E que foi feito, e que essa parte está resolvida. A parte de creche e pré-escola nunca teve eleição. Só que tem um detalhe. Hoje, se nós fizéssemos uma eleição na creche e pré-escola, nós iríamos referendar quem está no poder. Porque na creche não tem estrutura de competição como tem nas escolas de ensino fundamental nos outros níveis. Nas creches nós temos uma grande quantidade de recreadoras, uma coordenadora, a gestora e os professores que nós vamos regulamentando agora para que possa colocar professores P1, PEB1 e transferir aqueles professores que têm mais qualificação para outras categorias. Eu lembro como se fosse hoje, vereador, que naquela situação nós ficamos de fazer primeiro um treinamento, é justamente o que Vossa Excelência disse. Nós não teríamos hoje condição de fazer um concurso para creche e educação infantil, já que nós não temos pessoas qualificadas para essa finalidade. Vai começar agora, para essa finalidade, para permitir a concorrência dentro da creche, nós não temos. Nós temos que fazer o quê? Permitir que professores que estão na rede pública de ensino fundamental possam pleitear um cargo na creche de diretor. Porque na creche nós não vamos ter condição. O processo democrático, ele baseia-se no debate. O processo democrático pressupõe o parlamento, a discussão, o barulho, pressupõe o contato com as pessoas, defender ideias. Como é que defende ideias se na creche não tem essa estrutura montada? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora, conforme foi combinado ano passado, nós vamos preparar um curso para as pessoas que têm interesse de ser gestor da creche. Em seguida, já fazer a eleição, tanto para a creche quanto para a pré-escola. Não mudei nada não. Está programado para esse ano, para fazer esse trabalho. Aqui está o que foi comentado pela Vossa Excelência em relação, inclusive está aqui no computador, a questão do difícil acesso para a zona rural. Existe um comentário de que esse artigo teria sido modificado. O que está no meu computador, inclusive pode observar aqui,
que está no meu computador, o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara Municipal. E aqui vocês podem ver, Estatuto Final, reunião do dia 15 de setembro de 2010. Esse foi mandado para a Câmara Municipal. E foi votado por nós. Passou pela Secretaria da Educação, passou pela Câmara Municipal, passou pelo prefeito, e eu, na condição de secretário, estou executando o que nós fizemos. Volto a dizer, aqui está inclusive a data, 15 de setembro de 2010. Isso é o texto exatamente igual está na internet. Então, da nossa parte, não teve mudança de ano. Nós estamos executando exatamente aquilo que foi combinado. Em relação aos maus tratos, ao atendimento, eu reconheço também. É por isso que eu iniciei hoje, depois de conversar bastante com o Geron, depois de conversar bastante, porque eu percebo o seguinte: o prefeito Joraci montou a equipe técnica. Agora, eu não sou obrigado a ser técnico a vida inteira, não. Se eu assumir essa função, eu tenho que passar a responder por ela sobre todos os aspectos. Já conversei com o Geron para que nós possamos montar na Secretaria da Educação uma equipe política para fazer atendimento aos professores e à população. E digo mais, a partir de agora, depois de 2 anos e 2 meses, eu acho que está na hora de eu abrir as portas da minha secretaria. Eu não preciso mais ficar escondido fazendo conta, porque as obras já foram feitas. Agora o que eu tenho que fazer é olhar no olho e conversar com cada pessoa e resolver esse problema de atendimento. Pessoalmente, todas as pessoas que tiverem reclamação, faço questão, a minha secretária está aqui, é reclamação, então é comigo. Nós temos que resolver esse problema de uma vez por todas. Não vai ser por causa, é uma secretaria pesada. Imagina só o que deve estar acontecendo agora com salários que foram errados. É claro que a pessoa está nervosa. É claro que ela fica nervosa. Não é fácil. Existe uma sobrecarga que está acontecendo na Secretaria da Educação. Alguém disse que marque data. Eu digo o seguinte, que eu só não vou assumir o dia, porque eu já percebi que na vida pública, infelizmente, eu não estou no volante das coisas. Eu dependo de gente. Esses dias, por exemplo, o trabalho que deu para ficar pronto o Clube Dona Gersina, o desgaste que deu, o prefeito precisa de pegar, ter serenidade nas obras e os projetos não ficam prontos. Mas hoje já está sendo colocado na internet também a reforma do Clube Dona Gersina, assim como eu disse aqui, as 22 obras da Secretaria da Educação, que às vezes o pessoal fala que não tem obra, mas eu vejo que nós também temos um problema de comunicação, nós não estamos contando à comunidade as coisas que nós estamos fazendo. Lá na Secretaria da Educação teve muito tumulto esses dias, mas eu te digo que, tão logo o Prodata resolva o problema para regularizar a questão da folha de pagamento, essa questão da implantação do estatuto é uma questão momentânea. A questão do excesso de sobrecarga da titularidade também é uma questão momentânea. A questão da posse dos novos diretores e de passar e de reconhecer o novo salário, que eles vão ficar 4 anos, quer dizer, nós temos várias questões que elas são pontuais. Então nós podemos resolver isso. Pessoalmente eu vou estar acompanhando cada detalhe, porque eu percebo que é necessário nesse momento, primeiro que eu passe a voltar para as escolas. Eu estou enclausurado em função da finalização do estatuto, eu estou, de certa forma, deixando de ir nas escolas. Agora eu preciso passar a conversar com as pessoas. Nós precisamos sentir o que a população, o que os professores estão, as suas expectativas em relação à Secretaria da Educação. Inclusive, eu acho que já teve avanço. Tudo aquilo que eu disse hoje, que eu acho que nós temos que avançar nessa portaria, foi tudo fruto de bate-papo. Acabei de falar para vocês, eu conversei com várias pessoas, conversei com vários representantes da comissão dos professores, para que nós pudéssemos continuar avançando. Porque muito mais importante que eu já percebi na vida pública, é que tem hora que eu levo muita crítica, mas eu tenho que aceitar. E tem um detalhe, eu não posso guardar rancor. Isso na vida pública, o cidadão, ele não aceita um gestor que ele não saiba absorver impacto. Ele tem que absorver e tem que resolver. Então, nesse aspecto aí, eu posso te garantir, vereador, que tão logo o Prodata termine de implantar a parte de informática, nós não vamos ter mais reclamação nenhuma. Agora, as reclamações,
estão lá abertos as reclamações. E vai ser o secretário da Educação que, a partir de agora, passa a receber reclamação. E todas elas serão respeitadas, serão analisadas e nós vamos tomar providência. Já temos até algumas para resolver, mas nós vamos resolver as portas fechadas. Para finalizar, vereador James. Senhor presidente, dentro do raciocínio do vereador Zé Henrique, né, gostaria de perguntar ao secretário se ele tem conhecimento desses auxiliares diretos do senhor que vêm maltratando funcionários. Eu digo isso porque respeito todos os professores, todas as pessoas ligadas à educação, mas me comoveu muito uma senhora que me procurou. Ela não teve coragem de falar nem na presença dos colegas dela. Me procurou particularmente e me disse a situação. Que ela passou, a vontade que ela tinha naquele momento era de abandonar o magistério, né? E vou dizer até o nome da pessoa que, segundo ela, maltratou ela, professora Zelma, lá na secretaria. Então, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem conhecimento que funcionários ligados ao senhor têm tratado pessoas dessa maneira e se tem, qual a providência foi tomada com outros servidores. Muito obrigado. O que eu percebo dentro da Secretaria da Educação, eu acho em qualquer secretaria, é que isso, até uma frase que eu uso bastante. Nós, como gestor, eu tenho que colocar o peso, mas o peso não pode ser tão grande a ponto de estressar e de impedir a pessoa de fazer um bom trabalho, mas o peso também não pode ser tão pequeno a ponto de permitir a ineficiência. Agora, eu como líder e como gestor da pasta, eu tenho que ficar olhando cada pessoa que trabalha comigo e medindo se o peso está de acordo com a carga que a pessoa dá conta de carregar. Nessa forma, eu te diria o seguinte, eu devo reconhecer publicamente que a professora Zelma está sobrecarregada. Tem muitos serviços chegando para ela. E eu vou tirar o atendimento, essa parte do atendimento para uma outra pessoa, para que ela possa ficar direcionada à gestão das escolas e que o atendimento possa ser feito por uma outra pessoa ou por uma outra equipe, que é justamente aquilo que eu conversei com o Geron, que é justamente nós termos uma equipe política, uma equipe de pessoas que possam atender bem. Uma coisa eu sei, dentro da gestão pública nós precisamos de ter os dois lados. Nós precisamos ter as pessoas que saibam atender muito bem, e nós precisamos de ter as pessoas que façam as coisas acontecerem. Para mim não é fácil. Porque se eu tivesse dando tapa nas costas, pessoal, se eu tivesse fazendo política o tempo todo, as obras de educação não tinham saído. Olha a responsabilidade que eu assumi. Fazer uma folha de pagamento, produzir um aumento o impacto orçamentário, coisa que tem 11 anos que não é feito na Secretaria da Educação. Eu assumi essa responsabilidade. Agora o que eu percebo é o seguinte, todos os grandes problemas, todos os grandes gargalos da educação, eu acho que já foram resolvidos. Agora eu tenho que fazer o quê? Abrir as portas da Secretaria da Educação e eu mesmo passar a ter contato com essas pessoas. Na verdade, não foi só você não. Teve várias outras pessoas que criticaram, mas eu tenho que fazer esses ajustes como uma forma de realmente fazer aquilo que nós escutamos muito em relação ao governo. O governo tem que ser mais político. Eu tenho escutado isso, tenho trocado ideia, que eu acho para mim uma referência. Publicamente reconheço o trabalho do Geron. Converso com todos os vereadores. Os vereadores podem falar qualquer coisa, mas nunca vi falar qualquer coisa do Geron. Eles consideram o Geron como uma pessoa referência. Inclusive relaciona-se bem, tanto com os vereadores da oposição, quanto da oposição. E isso é uma referência. Então eu tenho conversado muito com ele, e ele tem sugerido como eu faço para melhorar o relacionamento dentro da Secretaria da Educação. Inclusive ele já ficou de sugerir nomes para que a gente possa ter essa equipe dentro da Secretaria que possa trabalhar essa parte de atendimento. Secretário Levi, nós agradecemos a sua presença e essa casa, como sempre, dará todo o respaldo à Comissão de Educação, vereador José Henrique, vereador Celso, vereador James, para que possa estar trabalhando junto com todos, para que se entre no consenso, para que o estatuto volte e que funcione da melhor maneira possível, com Vossa Excelência, com os professores que tanto trabalharam também nesse estatuto. Agradeço a presença de todos os senhores, vereadores, senhoras, público em geral, imprensa,
e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 14 de março de